E o São Paulo vai ou não fechar com a XP Investimentos? Tem recebido dezenas de perguntas de torcedores do São Paulo nas redes sociais a respeito do tema, até porque na semana passada o Tricolor fez seu segundo encontro com a XP e a empresa ofereceu um aporte de R$1,5 bilhão de reais, que funcionaria como uma espécie de empréstimo, embora também com participação nos name rights do estádio do São Paulo por 30 anos. Muitos torcedores do São Paulo se animaram com a ideia, porque viram a perspectiva do pagamento de R$700 milhões em dívidas bancárias e o restante da grana em melhorias para o estádio e também no departamento de futebol. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com uma pessoa próxima a Rima Assis, o presidente do São Paulo, para entender se essa negociação está perto de fechar, se ela pode ser concluída ou não. Abre aspas para essa fonte: por enquanto tem-se apenas conversas para discutir ideias, não há nada avançado. Fiquei com a impressão de que dois pontos repercutiram muito mal dentro do São Paulo em relação a essa proposta da XP. O primeiro deles, empréstimo com juros de 1,1% ao mês. Se você multiplicar por 12, chega assim a uma cifra grande. Pior ainda se você entender que esse empréstimo pode ter 30 anos de duração. São Paulo também não gostou que os name rights do estádio fossem incluídos por 30 anos em favor da XP, sem um abatimento desse 1,5 bilhão. Os caras emprestam dinheiro, recuperam a grana com 1,1% de juros ao mês depois de 30 anos e ganham, entre aspas, de graça os name rights do estádio. Vale a lembrança de que o atual acordo, que envolve o BIS e a Mondelez, rende ao São Paulo R$25 milhões por ano. Foram 3 anos de contrato e R$75 milhões. Hoje o São Paulo sonha com um name rights que tope pagar entre 50 e 60 milhões de reais por temporada. Se você multiplicar por 30, dá uma olhada no enorme negócio que a XP faria, especialmente porque ela recuperaria o aporte financeiro, esse dinheiro emprestado. Segundo essa minha fonte, abre aspas, damos atenção a todo mundo que nos procura. Discutimos ideias, por exemplo, com o Diego Fernandes nos mesmos moldes. Ele levou um pessoal que entende de investimentos e conversamos rapidamente, mas não se avançou em nada. Então já estou respondendo também a possibilidade de Diego Fernandes, o empresário que levou Carlo Ancelotti, o que intermediou a ida de Carlo Ancelotti à seleção. Ele vive tentando cavar um espaço na SAF do São Paulo. Dá para dizer para vocês que em relação ao Diego Fernandes não se avançou em nada e as tratativas com a XP também estão bem distantes de um acordo. O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentar. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Próxima notícia. Galera, a próxima notícia que eu tenho para passar é a respeito do Juliano Galopo. É isso mesmo, quero falar com vocês a respeito do Galopo, porque é o seguinte, o Galopo está retornando ao futebol brasileiro. O São Paulo que contratou o Galopo lá em 2021, 2022 mais ou menos, né? Sei lá, eu acho que foi 2022. O Galopo chegou como, nossa senhora, o cara é um craque, o cara é um fenômeno, vai dar muito certo no São Paulo. Realmente começou dando certo, fazendo os golzinhos dele, jogou até como centroavante. Depois que lesionou, já era. Eu lembro até o jogo que ele lesionou, foi contra o Água Santa, um jogo que o São Paulo mandou lá no Allianz Parque, lá na casa do Palmeiras. Ele acabou lesionando o joelho, ficou uma temporada fora, desde então voltou e não conseguiu jogar mais. O São Paulo acabou negociando o Galopo com o River Plate, na troca aí, né? O Galopo foi para o River Plate e o São Paulo ficou com o Enzo Dias e o Gonzalo Tapia, né? Só que lá no River Plate também não conseguiu jogar absolutamente nada e o River se livrou do Juliano Galopo, está oferecendo ele para alguns clubes e ofereceu também para o São Paulo. Porém, o São Paulo, mesmo precisando de um meio armador, estando no mercado, São Paulo não tem interesse na contratação do Galopo. Inclusive, o São Paulo já recebeu a informação aí do próprio empresário do Galopo, que o Galopo estaria negociando com o Internacional. É isso aí, então o Galopo deve ir jogar no Internacional, não vai ficar no São Paulo. E aí, galera, qual a sua opinião a respeito do Galopo? Será que ainda teria vaga para ele aqui no São Paulo? Será que teria espaço nesse elenco do São Paulo? Elenco do São Paulo que é bem curto, o São Paulo tá precisando urgente de um meia, mas eu acredito que o Galopo não dá, velho. Não dá mais pro Galopo, nunca achei ele tão craque, normalzinho assim, começou fazendo gols, mas depois sumiu, né?
Comenta aí a sua opinião a respeito do Galopo e vamos para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia que eu tenho para passar é a respeito do diretor de futebol do Tricolor. Todo mundo sabe que o São Paulo tá sem diretor de futebol depois que o Rui Costa foi embora, né? E é melhor ficar sem do que ficar com o Rui Costa. Eu prefiro 10 mil vezes a gente ficar sem diretor do que ter o Rui Costa. Só contratação errada esse cara. Só contratação ridícula do Rui Costa, né? E atualmente quem é o diretor de futebol do São Paulo é o Rafinha. O Rafinha tá nesse cargo ali provisoriamente, não vai ficar, até porque no fim da temporada agora tem eleição do São Paulo, vai sair o Arim Assis Júnior, não sei, né, se ele vai permanecer ou vai ficar, mas deve sair, e aí a nova diretoria de futebol vai contratar um novo diretor. Mas enquanto isso, o São Paulo analisa o mercado. Já falei aí do Leonardo com vocês, falei até da possibilidade do convite do Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni não vai aceitar esse tipo de coisa. E agora surge o nome também do Marcos Braz. Galera, surge o nome do Marcos Braz. Mano, eu gosto dele como diretor, não vou mentir não. Acho o Marcos Braz um bom diretor de futebol, fez o que fez lá no Flamengo, teve o problema lá, claro, né, brigou lá com o torcedor, mordeu a virilha do torcedor, olha isso, que esse cara é biruta da cabeça, só que tem muita força nos bastidores, contratou Carrascal, contratou De La Cruz, contratou Samuel Lino, contratou um monte de jogador para o Flamengo. Marcos Braz montou aquele elenco fenomenal de 2019, né? Acabou saindo do Flamengo para ir para o Remo, só que no Remo também não durou muito tempo e atualmente ele está livre no mercado, ele está sem trabalhar. O São Paulo tem interesse na contratação do Marcos Braz, vai apresentar um projeto, o Arim Assis Júnior deve apresentar um projeto, Rafinha deve ajudar nessa negociação, tendo em vista que ele é amigo do Marcos Braz. Foi o Marcos Braz que trouxe o Rafinha para o Brasil para jogar lá no Flamengo na época. Então o Rafinha pode ajudar nessa negociação. E aí, rapaziada, gostariam do Marcos Braz no São Paulo? Lembrando que, mano, ele é doidão, ele cobra o elenco, ele vai pra cima. E eu acho que o São Paulo precisa disso. Precisa de gente doida da cabeça lá pra dar uma chamada de atenção, fazer alguma coisa que preste, porque a situação que o São Paulo se encontra tá feio. Estamos respirando por aparelhos, essa é a verdade. Comenta aí a sua opinião sobre o... Falar disso, beleza, galera? Mercado da bola do São Paulo, o São Paulo continua atrás de jogadores, mesmo com dificuldades. Dorival, inclusive, apesar de reuniões que tiveram ontem, inclusive, que nada boa para a diretoria, né, galera? Nada bem, mas Dorival, então, reitera o desejo do São Paulo contratar um centroavante, até porque tem um grande risco de perder o Jonathan Calleri já agora nessa janela de transferências. O que vocês acham do ciclo do Calleri? Será que é o momento para o Calleri sair? Será que o São Paulo vai conseguir contratar um outro jogador se ele sair agora? Deixa aí nos comentários. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, galera. O Calleri recebeu duas propostas. Uma do Monterrey, certo? E do México, né? E outra do Orlando City, dos Estados Unidos. Segundo informações aí do Gabriel Sá, ontem teve reunião na diretoria do São Paulo com o staff do jogador. E o São Paulo apresentou a segunda proposta para o Calleri. Como a gente já tinha falado também, a gente já vem repercutindo, né? A primeira proposta que o São Paulo tinha feito, o staff não teria aceitado, ainda que o São Paulo também deve aí mais de 6 milhões de reais para o staff e para o jogador. Então o São Paulo, a diretoria, o senhor Harry Macis aí, com seu diretor de futebol agora, o Rafinha, né? E o Dr. Felipe lá, que também está na sustentação ali, no suporte jurídico, eles fizeram mais uma proposta para o staff. E o staff entendeu que a proposta chega a ser desrespeitosa, não aceitando a segunda proposta do São Paulo. Então o cenário agora é, se o São Paulo não chegar aos valores de que o staff, Calleri, o que eles estão pedindo, galera, o que eles estão pedindo, o Calleri não deve ficar no São Paulo. E isso deve acontecer até agora nessa janela, e o Calleri não cumpriria o contrato até final do ano. Já que o São Paulo deve ele aí valores que chegam a 6 milhões de reais, haveria um acordo para que, inclusive, ele saísse nessa janela, já que também a proposta do Monterrey e do Orlando City, a proposta dos dois é para levar o Calleri agora. Ok? Ainda a gente não sabe detalhes, né, galera? Valores, tempo de contrato que eles ofereceram. O que se fala aqui da proposta do São Paulo, que seria 2 anos mais para o Calleri, como a gente já vem falando isso há tempos também. Jogador que vai fazer 33 anos em setembro. E por isso, inclusive, o São Paulo, sabendo da dificuldade da renovação com o Jonathan Calleri,
O São Paulo procurou o Mikael, o centroavante do CRB, a pedido do Dorival Júnior, sim, que pediu o Mikael, porque o São Paulo teme perder o Calleri exatamente por não conseguir chegar aos valores que o staff está pedindo para uma renovação com o Jonathan Calleri. Olha só para a gente entender o cenário, galera. O São Paulo perde o Calleri, certo? E o São Paulo traria o Mikael. Aí você pode pensar assim, beleza, o São Paulo não conseguiu 2 milhões de euros lá para contratar o Mikael do CRB, mas aí vai vender o Calleri, vai ter uma grana e contratar o Mikael. Não, galera, o São Paulo não vai conseguir vender o Calleri. O Calleri tem contrato só até final de dezembro agora. E aí que tá. A diretoria do São Paulo não renovou também, se era o desejo dela renovar com o Calleri antes, vai ser mais difícil renovar agora, porque o staff já avisou que vai ouvir as propostas dos outros clubes e até ver a questão de assinar um pré-contrato, já porque o Calleri já pode assinar pré-contrato. A partir do dia 1º de julho da semana passada, o Calleri já pode estar apto a assinar um pré-contrato. O contrato dele com o São Paulo vence final desse ano aqui, final de 2026. Então, o que o São Paulo tem que fazer agora se quiser continuar com o Jonathan Calleri? Chegar aos valores que eles estão pedindo. Não sei valores oficiais, tá, galera? Mas eu ouvi assim. Olha, ele ganha 1,4 milhão, quase 1,5 milhão, quer ganhar 1,8 milhão. O staff do jogador quer que ele ganhe isso. Quer pegar, inclusive, valores que o São Paulo deve, já dos 6 milhões, que é público, que isso veio à tona aí há alguns dias atrás, né? Quer juntar nesse novo contrato para que o São Paulo pagasse. Mas o São Paulo está com dificuldade, inclusive até está devendo 30 dias aí, mais de um mês já, os salários dos jogadores. Está atrasado o direito de imagem, galera. E como vai fazer para renovar com o Calleri agora? O que você acha, meus amigos? Deixa aí nos comentários, o que você acha disso? Você acha que é válido se esforçar e renovar com o Calleri? Você acha que é válido o São Paulo buscar um outro jogador? Será que São Paulo pode perder o Calleri agora e de repente usar o Luciano, quem sabe o Luciano como um centroavante, um 9 de movimentação, um falso 9 até o final do ano? Porque pelo que a gente está vendo, o São Paulo não vai conseguir contratar substituto também à altura. Já deu o tempo do Calleri no São Paulo? Na minha opinião, já deu, tá, galera? Só que o substituto, é como eu sempre falo, beleza, você não vai ter o Calleri para sempre, até porque o jogador, uma hora ele vai sair, faz parte. O clube continua, o São Paulo continua. O São Paulo não pode ser refém dessas situações. Só que o São Paulo também precisa ter condições de trazer substitutos para esses jogadores, como o Rafael, como o Arboleda, como o Calleri, como o Luciano, como o Lucas Moura. Não pode viver refém o São Paulo desses jogadores. Aí sai um desses jogadores, a diretoria não se planejou, não tem planejamento, não consegue contratar ninguém. Não tem nenhum jogador da base que o São Paulo preparou para que um dia no futuro pudesse também estar preparado para esse momento. E aí o São Paulo acaba ficando refém dos empresários e mais uma vez refém dessa situação aí, jogador São Paulo. Já pensou se o São Paulo agora faz uma loucura? Tudo bem, vamos pagar aí o que o Calleri está pedindo, mais 2, 3 anos de contrato. Gente, é um absurdo. É por isso que eu vejo, tá? Eu falo assim, poxa, eu gostaria de um time mais jovem no São Paulo. Um time de velocidade, movimentação. Pô, a gente está assistindo Copa do Mundo, bacana, né? Os times com força física, velocidade, técnica. É legal. Tem times aqui no futebol brasileiro também que, mesmo que não tenha tanta técnica, mas eles jogam com essa intensidade. O nosso time, muitas vezes, deixa a desejar na parte física. Eu vejo que isso também é a questão física dos jogadores. Pelo São Paulo ter um time assim, né? Tão envelhecido que é o time do São Paulo. No segundo tempo, cansa. Chega nos 15, 20 minutos do segundo tempo, o time do São Paulo já está todo mundo com a língua para fora. E isso, para mim, tem muito a ver com esses jogadores de 33, 34 que nós temos no nosso time. Um time mais jovem, eu acho que a diretoria deve se preparar para fazer isso. Se não vai conseguir fazer agora, mas que comece a fazer com o próximo presidente uma nova diretoria. Porque não dá para ficar dependendo só de Calleri, só de Luciano, só de Lucas. E o Lucas nem joga, né? Mas hoje os dois jogadores que mais atuam no São Paulo, o Calleri e o Luciano. Eles são decisivos? Em alguns momentos, sim, eles foram decisivos. Em alguns momentos, sim. Mas hoje já não são tão decisivos assim. Principalmente o Calleri, que vem tendo muita dificuldade de fazer gols também. Então, meus amigos, é isso que eu gostaria de falar para vocês.
o Caleri está, sim, com uma grande possibilidade de deixar o São Paulo, já que tiveram 2 reuniões, tá? E até o momento, nada de renovação com o Caleri. Na semana retrasada, a diretoria acreditava que renovaria com ele, inclusive tinha acontecido outra reunião, como a gente já tinha trazido aqui também, que existia a possibilidade que o São Paulo tinha feito a proposta para ele, para uma renovação de contrato, e ele poderia estender seu contrato. Só que agora o staff bate o pé e fala, vocês vão pagar isso, se não pagar, tem proposta do Orlando City e do Monterrey aí para tirar o Caleri. O que o empresário fez, na minha opinião? O empresário foi atrás de times que querem o Caleri. Os Estados Unidos, ele pode jogar lá. No México, ele pode jogar lá. Se o São Paulo, se você não quiser, nós vamos levar o Caleri e ele pode sair agora, no meio do ano, já que vocês devem pra gente aí mais de 6 milhões de reais. O Caleri vai sair de graça do São Paulo. O São Paulo ainda está devendo o Caleri. A situação é essa agora. Vamos aguardar aí os próximos passos, a próxima reunião, para a gente trazer detalhes. E o Dorival Júnior, sabendo sim que pode perder o Caleri, pediu a contratação lá do Mikael, do CRB, porque o São Paulo não consegue trazer um atacante melhor. E se o Caleri sair agora, aí que o desespero do Dorival vai ser ainda maior, porque aí ele vai querer um jogador a qualquer custo. Ou ele vai ter que se virar com o que tem, com o Rian Francisco, com o André Silva, com o Luciano. O Alan Franco pode ir pro Boca? Uma galera me mandou isso, confesso que não vi de onde saiu, não sei se foi o UOL, GE, mídia alternativa, mandaram lá no grupo de membros, me falaram bastante sobre isso, e aí ontem, né, foi um dia corrido para mim, e hoje também, então a gente foi apurar direto, não foi checar essa situação, só enviei ali para o pessoal, e aí a gente foi conversar. Primeiro, lá do São Paulo, chegou nada, o Alan Franco tá treinando lá, ele ficou de fora do último jogo treino porque controle de carga ali e tal, ele não deve ter problema para os jogos treino de sábado. Mas aí a gente foi conversar com o staff. E aí, a gente conversando com o staff do jogador, a gente soube que é o seguinte: a única coisa que chegou para o Alan Franco de maneira mais oficial, de maneira realmente concreta, foi o Estudiantes no início do ano, que chegou com uma possibilidade ao staff do jogador, só que o staff rechaçou a possibilidade. Eles não fecham as portas para o futebol argentino, só que eles acreditam que nesse momento, e até o que foi me dito, que os portais argentinos, eles são muito fantasiosos. Foi essa, inclusive, a expressão que foi usada. Então, o Boca tá querendo um zagueiro no mercado, eles estavam querendo fechar com aquele Romagnat, e aí eles começam a soltar um monte de nomes. Eles acreditam que ser muito difícil que o Alan Franco saia do São Paulo nesta temporada. O Alan Franco tá feliz no clube, mesmo com toda essa situação, todo esse cenário, ele se tornou uma liderança importante, ele gosta de ficar no Brasil, ele tá bem ambientado, então, pelo menos por enquanto, nesta temporada, o Alan Franco não pensa em sair, e não chegou nada oficial do Boca Juniors. Nada. Zero. O que tem aí especulação lá da Argentina. O que pode acontecer é o Boca estar estudando a possibilidade do Alan Franco, e aí os caras lá souberam e já noticiaram como algo disso. Mas por staff, nem sondagem, nem um telefonema. Até a aspa foi, nem um telefonema. Então assim, nada, zero. Zero, 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 zero. Então pelo menos por enquanto o Alan Franco fica no São Paulo. Partindo para algumas informações aqui do treinamento, primeiro que Dorival Júnior fez uma atividade de posse de bola e marcação-pressão, né? As atividades começavam com o goleiro dava a saída, enquanto um time tentava fazer a pressão para roubar a bola, o time tinha que construir jogada até o final. Confesso que teve algumas jogadas ali que acabaram saindo desta forma, e aí quando finalizava a jogada, o outro time que começava a fazer a saída de bola. Então foi um treinamento onde ele pôde trabalhar essa pressão para que provavelmente, né, nos jogos que o São Paulo tiver aí na temporada, vai adotar esse sistema de tentar sair jogando desde trás. Interessante que nesse treinamento eu vi algumas movimentações importantes. O Luciano atuou como uma espécie de coringa, né? Então ele participava dos dois times. A gente teve também destaques na saída de bola, não só para os goleiros, acho que os goleiros foram bem também, mas Isaac e Osório também se saíram bem. O Arboleda também, que retornou inclusive, tem treinado normalmente com o grupo, também se saiu muito bem nessa atividade. Os volantes também, eu tô achando interessante, porque já no jogo treino, né, o Dorival tentou essa possibilidade e corrobora com uma informação que a gente trouxe para a gente falar, para ficar de olho no Hugo. O Dorival tem gostado bastante do Hugo, e o Dorival nessa atividade, é óbvio, né, essa atividade aqui não dá para a gente colocar time titular ou reserva, foi bem mexido, foi bem mesclado. Só que, mais uma vez, o Hugo tem trabalhado com o Marcos Antônio. Então, a ver se na volta da data FIFA ali, né, já que o Pablo Maia tem trabalhado com o Danielzinho, com outros atletas, se ele não vai querer realmente utilizar
Hugo e Marcos Antônio como uma dupla de volantes, uma dupla de saída de bola, né? O Hugo, que vem se destacando nos treinamentos, não tinha oportunidades anteriormente, tanto com o Crespo também como com o Roger Machado, tem treinado bem e pode se tornar uma alternativa interessante aí para esse time, que ainda pode ter aí ou não a chegada do Newton. Na verdade, deve ter a chegada do Newton, faltam só realmente alguns ajustes ali com o staff do Ferrarese para que esse negócio possa acontecer. Mas o Hugo, para mim, foi um dos destaques, tá? O Hugo se movimentando bem, saindo para buscar bola, indo buscar até os zagueiros, triangulando com os zagueiros. Gostei muito do que eu vi do treino, da participação do Hugo. Destaque também para o Isaac teve até um lance onde ele travou ali uma finalização do Mike, foi até a bola de novo, travou a finalização com o Arthur. Então é o Isaac que tem mostrado realmente que tem sido um jogador que tem aproveitado essa brecha, tem aproveitado a oportunidade. Enquanto o São Paulo não consegue um zagueiro no mercado, o Isaac foi chamado para treinar entre os profissionais e tem demonstrado serviço, tem mostrado que pode realmente, quem sabe, se tornar uma opção aí. O Isaac vem treinando já há alguns dias com o elenco profissional. Hoje ele fez dupla de zaga com o Osório, a outra dupla de zaga foi o Arboleda e o Tolói. Então o Isaac pode estar surgindo aí uma oportunidade para ele enquanto o São Paulo segue essa busca aí por um zagueiro. Aproveitando mais um pouquinho, né, o Arboleda treinando normalmente, focar nos goleiros, né, o São Paulo consolidou mesmo os 4 goleiros, Rafael e Coronel fizeram parte da primeira atividade, e aí depois foram substituídos por Felipe Prez e também pelo João Pedro. João Pedro, JP do Sub-20, se consolidou agora como o terceiro, quarto goleiro ali do elenco profissional e também fez parte dessas atividades. Ele é um goleiro canhoto, né, então ele fez ali algumas jogadas ali na saída de bola. O que mais que a gente pode falar? O Mike também tem treinado normalmente, tem treinado bem também, assim como o Arboleda está reintegrado normalmente ao plantel do São Paulo. Não vi o Igor Felisberto, confesso que foi, mas eu não vi mesmo, não sei se ele está aqui. Também não vi o Luca também treinando, o TT sim, o TT entrou durante a atividade também. Outros destaques que a gente pode trazer da atividade, o Nicolas, verdade, o Nicolas ele treinou mais como uma espécie de meio campista, então pode ser também mais uma solução aí que o técnico Dorival Júnior pode acabar buscando. Em um time jogou o tempo todo o Wendel e no outro jogou o tempo todo o Enzo Dias. O Nicolas ele variou, ele chegou a ser substituído durante a atividade, mas ele atuou mais por dentro, atuou mais como uma espécie de segundo volante, terceiro homem do meio campo, então pode talvez ser uma alternativa aí também para o técnico Dorival Júnior. Era algo que o técnico Roger Machado já tinha pensado, já tinha até falado que testaria essa possibilidade. No fim das contas, nem nos treinamentos ele acabou testando essa variação, mas o Dorival pode ter achado aí, quem sabe, uma posição também para o Nicolas na função de meio de campo. O Tapia não trabalhou hoje, não fez as atividades com o elenco. Ontem, no treinamento, ele sofreu um pisão no pé, está um pouquinho inchado, então ele foi preservado aí das atividades. O Rian Francisco, que acabou tendo uma oportunidade, chegou a um momento ali que o Luciano saiu da base de Coringa, tirou o colete laranja, né, para exemplificar que ele estava sendo o Coringa, e fez uma dupla de ataque com o Rian Francisco. Então o Rian Francisco também aproveitando aí essa oportunidade para, quem sabe, demonstrar serviço, para ter uma oportunidade interessante aí com o técnico Dorival Júnior. O que mais que a gente pode destacar da atividade? Pedro Ferreira também trabalhou normalmente, então é um jogador que também o técnico Dorival Júnior tem observado. O Sabino deu uma corrida no gramado, o Sabino está na transição física, então é um jogador que pode acabar ganhando oportunidade na volta dos trabalhos, tá? O Sabino ele tem trabalhado mais fazendo corrida, transição física, então vamos ver se ele vai ter tempo para voltar e ter condições até o dia 22, quando o São Paulo estará de volta às atividades. O que mais que a gente pode trazer? O Bobadilla ainda não tem previsão de retorno, ele chegou ao Paraguai na última segunda-feira, foi ontem, segunda-feira, e ainda o São Paulo vai ver um protocolo para ele de férias, para ele poder voltar e retornar e estar disponível aí para o técnico Dorival Júnior. Acho que do treinamento, do que a gente pôde observar é isso. Um detalhe importante, os jogadores que estão fora dos planos, né, Paulinho, Cédric, Luan, esses jogadores eles estão trabalhando em horários alternativos, eles têm vindo mais na parte da tarde para fazer mais atividades na academia e tudo, então o clube tem disponibilizado também o CT para que eles possam se condicionar fisicamente enquanto ali seus staffs estão buscando novos destinos. Acho que passamos por tudo.
Então a ver aí agora como o técnico Dorival Júnior vai trabalhar, né, nesses últimos dias aí de intertemporada, mas ele tem aproveitado bastante, o Dorival Júnior é bem participativo também durante as atividades, então o Dorival Júnior aí trabalhando e tentando algumas alternativas interessantes para o São Paulo, que ainda segue no mercado em busca de mais alternativas, principalmente para o seu sistema defensivo, mas deve contar aí com o Victor Sá. Victor Sá também trabalhou normalmente aqui nas atividades, não foi um dos grandes destaques do treino, mas deu algumas participações importantes, até porque o foco, né, dessa posse de bola, dessa atividade que a gente pôde ver do Dorival era mais a questão do sistema defensivo, né? Então os atacantes ficaram menos com a bola e ficaram mais tentando pressionar ali a saída. Teve um momento importante também, o Gustavo Santana, da base, também tem treinado, teve um momento que a bola saiu, né? Ele alegou que a bola saiu, ele até levantou e parou no lance. O Isaac continuou, ele recebeu um chamadão do Dorival, ele falou, não, pode ir, continua, vambora, vai pra cima, não para não, parou no lance por quê? Não para pra reclamar. Então o Dorival também deu uma chamadinha aí no Gustavo Santana. Mas acho que... Renato Bellucci Marin, goleiro com passagem pelas categorias de base do São Paulo, é novo reforço do Clube Desportivo Nacional, time da primeira divisão de Portugal. O arqueiro que pertence ao PSG da França, chega à equipe portuguesa por empréstimo de uma temporada. O Nacional também conta com outro ex-tricolor em seu elenco, o volante liseiro que defende o clube desde julho de 2025. Renato Marin iniciou sua trajetória na base do São Paulo em 2017, ainda no Sub-11, porém logo seguiu para a Europa, desembarcando no Sub-15 da Roma, da Itália, em 2020, onde completou toda sua formação. Na última temporada defendeu o PSG, tendo entrado em campo em 3 oportunidades pela equipe francesa. O zagueiro Matheus Belém, de 23 anos, está próximo de encerrar sua passagem pelo São Paulo. Fora dos planos da comissão técnica de Dorival Júnior e treinando separadamente do elenco principal, o defensor mantém conversas avançadas para defender o FK Kabala, equipe da primeira divisão do Azerbaijão. A tendência é que o negócio seja concretizado nos próximos dias, encerrando a trajetória do jogador no tricolor, informou o jornalista Gabriel Sá. E aí, torcedor, em relação a Caleri, você acha que o São Paulo deve desistir da sua renovação já que o staff do atacante quer salários de quase 2 milhões de reais? Deixe sua opinião nos comentários.